Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um degradê em um cabelo mais ondulado, seguindo um passo a passo simples. Depois de assistir esse vídeo, a única coisa que você vai precisar fazer é colocar a mão na massa para poder praticar. Antes de começar fazendo as marcações com a 0, com o pente 1, eu passo primeiro aqui o pente 3. Nesse caso eu estou passando o pente 3 porque eu não conheço o cabelo dele. E eu preciso depois de alguma margem ali em cima, na parte da aresta, que o pessoal chama, para poder conectar. Mas normalmente eu poderia passar o pente 2 também. Eu faço isso porque eu limpo bem a lateral, fica mais fácil enxergar as marcas que eu vou fazer depois também. Então isso aí ajuda muito. Só respeitando também o formato que você vai dar para o corte. Não entrando muito na curva da cabeça, preservando essa parte de trás aí, a gente chama de coroa, Então eu passo aqui o pente 3 e logo na sequência já venho fazendo a marcação com a 0. Agora eu tô com a 0 baixa, Se você está começando agora e não sabe o que é esse negócio de 0 baixa, 0 alta, eu vou falar muito sobre isso aqui. Nada mais é do que a máquina tem uma alavanca do lado. Quando você abaixa essa alavanca, ou seja, a lâmina sobe, isso aí a gente chama de 0 alta. Quando você deixa a alavanca fechada, aí fica a lâmina bem rente uma a outra, a gente chama de 0 baixa. E a 0 baixa, obviamente, ela tira mais do que a 0 alta. Então é só você ter isso na sua mente para você entender aqui sempre que eu falar de algum pente, em relação à alavanca. Tá vendo que eu estou passando aqui, respeitando a mesma altura dos dois lados. E ali, você viu que tem aquela faixa mais escura, que é onde a gente passou o pente 3, Então, esse vai ser o espaço que a gente vai ter para fazer o disfarce, para fazer o degradê. Se você subir mais com a 0, você vai ter pouco espaço. Se você deixar a 0 mais embaixo, você vai ter um pouco mais de espaço. Isso aí você vai determinar com o seu cliente, se ele gosta que sobe mais, se ele gosta que sobe menos, tá certo? Nesse caso, eu vou passar a máquina shaver também, A máquina shaver é uma máquina que deixa bem lisinha a pele. Só que antes de passar ela, eu passo a máquina de pezinho, Primeiro eu passo ela de frente, assim, de bico, e ela cria uma marquinha. Aí eu tiro essa marquinha dessa maneira que você está vendo. Eu faço isso porque fica uma faixa, mais clara ali, que quando eu passar a shaver não fica marca. Ou a shaver ou a navalha, você que escolhe. Olha só, tá vendo bem essa região em que eu estou esfregando a máquina? Então, nessa parte aí, fica bem curtinho o pelo, Não fica na altura da 0 baixa. A 0 da máquina de corte normal ainda deixa um cabelinho. Agora, passando a máquina de pezinho dessa maneira, fica bem curtinho. Aí quando você passa a navalha ou a shaver nessa região, não cria outra marca. Então, basicamente, a gente está fazendo um degradê já, da navalha ou da shaver para 0 baixa. Aí depois eu continuo. Eu gosto de fazer por partes, porque dessa maneira a gente não se perde. Sempre que você for passar a máquina shaver, não precisa esfregar ela na velocidade que você passa a máquina de corte. Ela funciona de uma forma diferente. O pelo precisa entrar dentro da lâmina para ela conseguir cortar. Então, ficar esfregando ela não vai adiantar muita coisa. Você passa bem suave, assim, para não irritar a pele do cliente. E a gente chega com essa máquina até naquela faixa onde eu passei a máquina de pezinho, Aí não vai criar marca nenhuma. Eu vou subindo, Chegou lá, eu alivio um pouco a pressão da mão. E você vai perceber que fica já uma transição da shaver para 0 baixa. Então, depois que você já fez a transição da shaver para 0 baixa, você se preocupa com o restante do degradê, que é um pouco mais simples, Normalmente tirar a marca da navalha ou da shaver, que é a parte complicada para quem está aprendendo. Então aqui agora eu vou criar uma base, Eu já tenho a altura da 0 ali, a faixa da 0. Agora aqui é o pente 1, pente 1 baixo, alavanca fechada. E vou depois passar o pente 2. Eu vou ficar com 3 níveis, 0, 1 e 2. E aí a gente trabalha em cima dessas marcas depois.
Aqui o pente 2 baixo, né? Alavanca fechada, como eu falei. Você percebe que eu estou passando na região onde estava o pente 3. Só que aqui tem um detalhe, ó, bem no finalzinho eu faço um movimento saindo com a máquina. O pessoal chama movimento em C, né? Eu falo movimento em rampa, acho mais fácil de entender. Tipo uma rampinha, tu passou, chegou lá no final, perto daquela linha, eu puxo a máquina para fora, fazendo o desenho de uma rampa. Dessa maneira, no jogo da nossa mão, a gente já vai criando uma gradação no cabelo, né? Para não ficar uma marca muito forte depois também. Então aqui, ó, esfrega bem, tá? Passa o pente 2 bem passado. Cada pente que você passar, você tem que passar bem passado para não ficar uns pontos onde ficou um fio maior, outro menor, tá entendendo? Você distribuindo dessa forma, depois não dá tanto retrabalho para você no degradê. Agora sim a gente começa o disfarce, né? Que é tirar as linhas e nesse momento o degradê vai surgindo. Perceba que nós temos então 3 alturas ali, ó. A parte da pele, que é a 0, a altura do pente 1 e a altura do pente 2. Eu começo tirando a marca agora de cima para baixo. Essa marca do pente 1 para o pente 2, eu estou passando aí agora o pente 1,5, aquele pente especial, né, que já vem a 1,5, fechado mesmo. O que eu mando aqui, ó, é o movimento da minha mão, tá? Se você tiver um movimento certo, passando na linha e saindo, você não precisa trabalhar tanto com a regulagem nesse momento, tá? Presta atenção no seguinte, eu passo o pente 1,5, só que eu não encosto na linha do 2, olha só. Eu passo, chegou lá perto, eu puxo a máquina para fora. Aqui parece que está invadindo por causa do finalzinho do pente, mas na realidade eu estou observando a lâmina da máquina. Então com a lâmina da máquina eu não encosto na onde eu finalizei com o pente 2. É sempre um pouquinho antes, fazendo esse movimento de rampa, né? Dessa maneira a gente vai criando o degradê. Só que como eu passei o pente 1,5 especial, aquele 1,5 que já vem o pente pronto, ele não tira 100% a linha do pente 1. Agora eu coloquei o pente 1 novamente e coloquei a alavanca na metade. Eu chamo de pente 1 intermediário, com uma altura intermediária, né? E usando apenas o biquinho da máquina, né, que é o canto da lâmina, eu vou trabalhando em cima dessa linha, fazendo aquele movimento, passando. Se você vê que tem um ponto escuro, você abre um pouquinho mais a alavanca e vai com o biquinho da máquina nesse ponto escuro, tá? Essa parte pode parecer complicado para muita gente, mas é só questão de prática. Eu tenho certeza, se você começar a fazer os degradês aí, treinando bastante, você vai começar a enxergar esses detalhes e vai ter essa habilidade na mão, tá? Cortar cabelo é uma coisa manual, então você só pega a manha mesmo se você praticar. Aqui o tutorial, eu tô te passando as dicas, né, as ideias, o passo a passo, para você conseguir praticar depois e chegar no resultado. Então perceba que o degradê já está surgindo. O que falta agora é tirar a marca da 0 para o pente 1. Aqui eu coloquei o pente 0,5 ou pente meio, né, que a gente chama, e vou trabalhar com ele em cima dessa marca, seguindo a mesma ideia que a gente fez com o pente 1. Agora eu quero que você preste atenção nessa dica, veja bem. Aqui a alavanca está na metade, então eu tenho mais liberdade para subir com a máquina. Olha só o movimento mais largo, tá vendo? Com a alavanca na metade, então é um pente meio intermediário que eu chamo. Aí você clareia a linha. Aí depois eu vou lá e coloco o pente meio fechado, aí eu trabalho só em cima da linha, dessa maneira que você está vendo, ó. Então a gente vai criando essa gradação. Sempre que o pente estiver com a alavanca mais aberta, você pode subir mais. Quando você estiver com a alavanca mais fechada, você trabalha mais em cima da linha. E aí você vai ver que a linha vai clarear e depois a gente só tira ela com a 0. Agora, com a 0 intermediária, né, na alavanca na metade, eu trabalho em cima dessa última linha, que se você for pensar bem, é uma transição que a gente faz da 0 baixa para o pente meio, que a gente tinha passado por último, né? Então você viu que a gente usou todos os pentes, a 0, pente meio, pente 1, pente 1,5, pente 2, mas a gente foi trabalhando a alavanca e criando essa gradação. E é um jogo também que a gente trabalha muito na mão, né? Tu vê que eu uso bastante o cantinho da máquina, tudo isso aí facilita a hora de tirar essa marca.
Agora eu vou tirar esse degrau aí, ó, tirar um pouco do peso dele, com um pente corrido, olha só. Eu pego aqui, ó, vou puxando o pente para fora e tirando só o excesso. Eu preciso que continue ainda um pouco de volume nessa parte, porque quando eu usar a tesoura desfiadeira eu vou conseguir misturar o degradê com o topo, mantendo o formato mais quadrado. Aí alguém poderia me perguntar, por que você já não subiu com a máquina, né, o pente 3 ou 4 aí, para conectar? Também daria, só que você não teria esse mesmo resultado que a gente vai ter no degradê, principalmente por ser um cabelo mais fino, poderia ser que ficasse uma região mais escura ou muito marcada, entende? Então eu prefiro agora trabalhar com a tesoura de corte e a tesoura dentada para fazer a conexão do degradê com o topo. Você vai ver que fica um resultado bem bonito. Agora veja bem, eu faço um pente corrido ali, ó, puxando lá de baixo, no finalzinho onde eu passei o pente 3 e conectando com o topo. Dessa maneira você tira o volume, você tira a sombra e continua o degradê de um jeito bem legal. Antes eu tinha dificuldade de usar essa técnica, eu preferia fazer com a máquina, só que quando eu comecei a praticar e treinar dessa maneira, eu gostei mais do resultado. E se você começar a treinar, eu tenho certeza que você também vai conseguir, tá? Mas não existe um jeito certo ou errado de fazer. O importante é que no final fique do jeito que o cliente gosta. Mas se você achar uma técnica que você gosta do resultado, que você tenha facilidade, eu recomendo você treinar e fixar nela. Não tem necessidade de ficar mudando muito, né? O que você pode fazer é adaptar a sua técnica em busca de um melhor resultado. Para cortar aqui a parte de cima não tem segredo, eu sempre faço da mesma forma. Se você já me acompanha aqui no YouTube ou se você é aluno do meu curso online, você já viu essa técnica, você já sabe como que eu faço. Dessa maneira aqui eu acho muito mais simples, foi a forma que eu aprendi a fazer. Como que é? Eu vou pegando mecha a mecha, começando pelo topete e puxando até a parte de trás. Dicas importantes nesse caso, ó, você pega a mecha sempre uma mais próxima da outra, uma distância de um dedo mais ou menos, não precisa dar uma distância muito longa, senão fica um degrau e você de qualquer jeito vai ter que tirar depois na hora de conferir as mechas, né? Aqui eu vou cortando primeiro o meio do cabelo, depois eu pego as beiradas e emendo com o meio. E outra coisa que você tem que ficar ligado é no formato que você está dando para o corte. O cliente ele não quer saber só se o degradê ficou certinho, ele precisa que o formato da cabeça dele fique certo. Então aqui, ó, quando eu pego as mechas em cima, eu me preocupo com esse formato. Você percebe que eu puxo a mão e elevo um pouquinho para deixar a cabeça mais quadrada. Não necessariamente precisa deixar um quadrado literal, mas você precisa dar a impressão da cabeça mais quadrada, que é o que o cliente vai observar, né? Quando ele vai se olhar de frente no espelho. Não importa se o degradê ficou certinho, se a parte de cima está toda torta ou com degrau, tá entendendo? E olha só, dois recados importantes. O primeiro é, se você está assistindo aqui o meu vídeo e ainda não é inscrito, e se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, porque toda semana a gente posta vídeo aqui, para você não perder nenhum detalhe. Aqui eu sempre posto dicas valiosas para ajudar gratuitamente quem está começando na profissão. Mas se você também está começando e quer aprender tudo, né, de uma forma completa, quer se tornar um profissional, eu também tenho o meu curso online, que eu chamo de Academia Farley Santiago. Lá na Academia Farley Santiago, eu vou te ensinar tudo o que você precisa, né, do zero até o mais avançado, para começar a trabalhar. E é claro, você vai precisar praticar, mas com certeza aplicando as técnicas que eu ensino lá e praticando bastante, eu tenho certeza que você vai conseguir aprender a profissão, poder começar a trabalhar, assim como os mais de 3.000 alunos que nós temos lá na academia. Se você quiser conhecer, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá? É farleysantiago.com, é o meu site, é por lá que você vai ter todas as informações do curso e também fazer a sua inscrição.
Você viu aqui então que eu sequei o cabelo, né? Mas antes de secar eu já tinha lavado o cabelo dele e sequei para poder ver os detalhes que eu preciso ajustar para o corte realmente ficar bom. Esse momento aqui é um acabamento que a gente faz, isso aqui é muito importante para garantir um resultado excelente para o cliente. Então é isso, eu espero que você tenha gostado aqui desse tutorial, fico feliz que você chegou até aqui nesse vídeo comigo, atento aí a todos os detalhes. Eu tenho certeza que se você colocar a mão na massa, começar a praticar, você com certeza vai aprender, pelo simples fato de ter ficado ligado nesse vídeo, atento e com interesse realmente em aprender. Um forte abraço e até a próxima!